Mas hoje, gente, eu quero trazer um vídeo com curiosidades da edição do CDB. Pra vocês terem uma ideia, a série foi inteira gravada em maio, mas a gente só conseguiu terminar de editar lá pra metade de setembro. Dá uma olhada no tamanho das pastas e a quantidade de coisa que tem dentro do computador pra gente poder começar a editar, basicamente. Depois que a gente decupa todas as cenas com os áudios e os vídeos, a gente precisa fazer o processo de sincronizar o vídeo com o áudio. Por isso que a gente bate sempre a claquete pra gente na edição ter onde se referenciar. Beleza, gente, agora que o episódio está editado, a gente vai chegar na maravilhosa etapa da finalização. Gente, essa parte eu amo, é a minha parte favorita e inclusive eu que fiz a colorização dos episódios do CDB. Agora me diz, vocês acham mesmo que essas imagens que vocês estão vendo aí saem direto da câmera assim, lindas, maravilhosas? Não, a gente faz um processo árduo de colorização em cada take que a gente faz. Eu vou ir pro meu computador agora e eu vou mostrar um pouco pra vocês o processo de colorização de uma cena. Gente, sério, eu vou fazer só um, porque se eu ficar mostrando o episódio inteiro vai demorar demais. É um processo muito longo e exige muito tempo. Então eu vou mostrar só um pra vocês ficarem por dentro mais ou menos de como é que é. Ok, gente, voltando aqui pra minha mesa de edição. Eu sei que eu tinha mostrado pra vocês um pouco sobre uma cena do episódio 10, mas agora eu quero voltar um pouco pra uma cena do episódio 3. Essa cena aqui é uma cena que eu gosto muito da fotografia dela e muito de como a cor ficou. E eu sei que essa cena aí tá diferente, não tá? Tá um pouco sem cor, um pouco sem vida. É, gente, vamos lá. Vou até mostrar pra vocês como é que ficou a cena no episódio mesmo. Aqui no YouTube tá bem diferente, não tá? Uma coisa que muita gente não sabe é que as câmeras de hoje em dia, as mais profissionais, elas gravam em um perfil de cor chamado Flat. Esse perfil de cor, ele tira a saturação de todo o seu vídeo pra te dar mais informação pra trabalhar na edição, justamente. Quando a gente grava uma imagem profissional assim, a gente quer ter o máximo de flexibilidade na edição pra deixar a imagem do jeito que a gente gosta. Porque muitas vezes as câmeras têm o seu próprio jeito de mostrar a cor e cada uma faz diferente. Isso aqui é muito bom pra você unificar a forma de como a cor do seu vídeo vai ficar. Você pode até mesmo gravar em câmeras diferentes, que se todas elas tiverem esse perfil flat, você vai conseguir deixá-las parecidas. Vamos lá, gente. Agora a gente tem essa imagem aqui, que tá totalmente em branco e a gente precisa trabalhar nela. Então vamos lá. Como é que a gente começa a fazer isso nesse perfil flat, nesses takes de perfil flat? Parece muito difícil, mas não é. Ah, gente, uma coisa também. A cor no seu vídeo, ela é muito importante. A próxima vez que vocês forem assistir um filme ou uma série, prestem muita atenção no momento em que a cena tá. Se é um momento de drama, se é um momento de romance. Nesse caso aqui eu vou usar uma cena de romance como exemplo, mas a cor que é usada, ela é muito importante na cena. Então, por exemplo, como essa cena aqui é uma cena de romance, eu vou tentar trazer o que normalmente simboliza uma cena romântica. Então, eles estão aqui num dia ensolarado, num lago, eles estão aqui num dia feliz, é uma coisa bem legal, um passeio romântico. Então, vamos pensar, quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá se apaixonando, a gente sente aquele quentinho no coração, assim, é uma sensação boa. E na fotografia não vai ser diferente. Então, pra essa cena, como vocês podem ver aqui no resultado final, eu vou tentar trazer pra cena justamente essa sensação de um dia ensolarado, um dia legal, agradável, com o crush, né? Então, vamos lá. Normalmente esses perfis aí, eles tiram totalmente o contraste. Então a primeira coisa que eu sempre faço é trazer de volta esse contraste pra imagem. Já jogo logo 100 porque é necessário. Agora eu vou trazer a saturação. Olha, já deu uma ajuda aqui no nosso vídeo, né? Outra coisa que é interessante de fazer é porque normalmente a gente grava essas cenas um pouquinho mais claras do que elas deveriam ser. Então, eu trago um pouquinho pra baixo a minha exposição. Gostei, já tá um resultado bem legal. Eu gosto bastante da fotografia dessa cena por causa da locação, o clima ali na hora, tava batendo esse sol bonito. Então eu acho que fica bem legal. Agora, uma coisa que eu quero fazer, eu ainda achei que o contraste não foi suficiente. Então eu vou trazer um pouquinho mais de sombra pra nossa imagem também. E um pouquinho mais de preto também. É diferente um pouco aqui as sombras e os pretos, como elas agem na nossa imagem. Então, se eu der um zoom, a gente já consegue ver que tá ficando bem legal. Outra coisa que eu gosto de fazer é trazer um pouco mais de nitidez pra imagem. Porque nesses perfis, além de tirar contraste e saturação, eles também tiram um pouco de nitidez pra você poder ter o controle maior de trazer essa nitidez na imagem. Então, olha aqui, a gente já tem uma imagem bem mais nítida, bem mais legal. Agora, eu vou trazer um pouco mais a temperatura pra cima. Eu acho que dá pra gente trazer aqui num clima mais ensolarado. E uma coisa que também é bem legal fazer, eu gosto, nesse programa que eu tô usando aqui, ele tem essa aba aqui de criação. Essa aba de criação tem uma ferramenta muito legal, que é pra você mexer na tonalidade de sombra e na tonalidade de realce. Eu gosto de trazer as minhas sombras um pouco mais quentes e um pouco mais puxada pro magenta. Normalmente eu não mudo a tonalidade do realce, porque eu não acho que fica um resultado tão legal. Por exemplo, nessa imagem aqui, talvez eu poderia puxar um pouco pro magenta também, só pra dar um charme aqui na imagem, que fica legal. Outra coisa que eu acho legal também a gente passar, é a gente puxar um pouquinho pro magenta a imagem no geral. Acho que eu não gostei tanto, ficou um pouco demais, então eu vou puxar um pouco menos. Mas eu acho que acabou ficando muito verde, então quando tem muito verde na imagem, é legal a gente balancear pra não ficar tão magenta assim. Próxima coisa que a gente faz aqui é mexer
mexer nas curvas. As curvas que eu vou mexer agora, na verdade, são as curvas de cor. Então eu gosto muito de mexer na matiz das nossas cores. O que é a matiz? É basicamente em que pedaço da cor a cor do vídeo tá. Não sei se ficou meio confuso, mas, por exemplo, a gente tem o verde. Dentro do verde existem várias gamas de verde, do verde claro ao verde escuro, várias temperaturas diferentes. Então, por exemplo, para deixar mais ainda essa sensação de que é um dia ensolarado, aquele dia de verão, assim, eu gosto de puxar as nossas folhas aqui, que elas já estão um pouco amareladas, um pouquinho mais pro amarelo. Então, a gente já vê que já deu uma diferença legal. Esse verde também é legal puxar um pouco pro amarelo aqui, ó. Tá vendo? As folhas não ficam totalmente amarelas assim na vida real, mas é uma coisa que eu gosto de colocar no meu vídeo. É um aspecto que eu curto colocar, e isso vai de cada um. Cada colorista tem a sua preferência de cor. Eu gosto de tons mais quentes e, enfim, cada um faz do jeito que gosta. Eu gosto de colocar assim. Então, eu acho que a nossa imagem ela já tá quase pronta. Eu vou dar mais uns ajustezinhos aqui. Uma outra coisa que me incomoda um pouco é esse pedaço aqui. Então eu vou tentar dar uma melhorada, porque ele tá um pouquinho claro demais, um pouquinho estourado. Eu vou diminuir agora os realces. Esses brancos, super brancos na nossa imagem se chamam realces. Em qualquer programa de edição que vocês forem querer mexer na imagem, vocês sempre vão procurar os realces quando vocês quiserem tratar essas partes super claras da nossa imagem. Então, você vê que a gente mexendo aqui já deu uma melhorada legal ali, ó. Já deu uma diminuída assim, olha a diferença, entendeu? Até nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o nosso gráfico, ele tá bem balanceado. Isso aqui é justamente esse pedaço da imagem que tá um pouco mais pra cima de todos, porque ele tá mais claro. Você viu que lá na imagem ficou já gravado assim. Então, olha aqui, a nossa imagem já tá... Isso aqui eu fiz uma cor rápida com vocês, assim. Normalmente quando eu vou colorir, eu demoro um pouco mais, enfim. Olha só. O resultado já se aproximou bastante da imagem do vídeo original. Aqui no meu caso a temperatura ficou um pouquinho mais quente, ficou um pouco mais amarelada a imagem. Eu gostei assim também, mas ó, a gente pode trazer aqui um pouquinho de volta. E já se aproxima bem mais aqui do vídeo original. Talvez se a gente mexesse um pouco ali nas folhas também, é uma coisa que a gente pode diminuir, né, para deixar um pouco mais verde, trazer um pouco mais perto do que a gente fez lá no vídeo original. E aqui a gente tem, ó, a nossa imagem pronta. Uma coisa inclusive que muita gente gosta e eu usei no CDB foi esse filtro aqui chamado filme desbalanceado. Esse filtro aqui, ele traz um pouquinho de esmaecida na nossa imagem. Então aquelas sombras bem pretas, elas ficam um pouquinho mais cinzas, olha aqui. Tá vendo aqui? Os pretos do cabelo, aqui os pretos não ficam tão pretos, tão contrastados, tão chapados. Eu gosto de um vídeo um pouco mais clean. Então, gente, ó, é assim que eu faço a colorização. E isso aqui é só uma cena. Depois, a gente pode, por exemplo, já que essa cena ela não tem só esse take, ela tem o take da Giovana e do Renato. A gente pode pegar a edição que a gente fez nesse clipe de base e jogar pro clipe da Giovana, por exemplo, só pra usar de base. Então a gente coloca os atributos, cor de Lumetri, já ficou, ó, bem parecido. Eu teria que fazer muito provavelmente poucas mudanças aqui pra chegar no mesmo resultado. Então o legal é que dentro de uma cena a gente pode reaproveitar a primeira cor que a gente fez e passar para os outros takes. O problema é que nas outras cenas não dá, então cada cena tem que ter uma cor diferente, feita à mão, porque a temperatura do lugar pode variar, a própria locação pode variar. Claro, a colorização de uma cena dentro do restaurante nunca vai ser a mesma do que aqui no campo, no lago, porque justamente o lugar é diferente e a gente tem que lidar com esses arquivos de forma diferente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de colorização. Eu vou passar agora para o meu cenário principal, porque ainda tem bastante coisa para mostrar pra vocês. Beleza, depois de tudo isso, não é possível. Você deve estar se perguntando, o episódio tá pronto, né, Felipe? Não, não tá. Tá ouvindo isso aqui? É claro, gente, a gente precisa falar das trilhas sonoras. Na edição de um vídeo, a gente tem várias formas de coletar trilhas sonoras. A gente pode pegar trilhas sonoras prontas de artistas com direitos autorais livres, ou a gente pode criar a nossa própria trilha sonora, ter uma trilha sonora específica para o nosso vídeo. No caso do CDB, a gente teve um compositor talentosíssimo que fez todas as músicas que foram colocadas na série. Então eu vou chamar o Vitor Aguiar, o compositor de todas as músicas da série, para falar um pouco aqui com a gente. Fala aí, Vitor. Fala, Felipe, beleza? Vitor Aguiar aqui. Cara, vamos lá então falar da trilha sonora, né? Da direção, da produção musical. Cada músico, cada diretor, produtor, enfim, tem o seu processo criativo, né? Eu comecei criando identidade musical para cada núcleo, né? Então, tinha o grupo de jovens, tinha a cena da Mila com fulano, tinha a cena de Giovana com ciclano. Então, eu ia montando essas identidades musicais para daí, quando viesse o episódio, eu ia colocando essas identidades e, óbvio, a cada cena, às vezes a gente vai acrescentando uma coisa ou outra. Então aqui eu vou mostrar pra vocês agora uma das ideias que vieram. E eu comecei com o básico, né? Então a gente pode notar aqui a trilha principal, que era a vibe do piano, né? Então aqui eu fui criando
uma cama, uma ambiência com um piano. E depois eu fui acrescentando outros elementos, né? Grave do piano. E depois eu fui colocando percussão. Aí dá todo aquele clima. Essa aqui é a parte da Mila, né? A parte em que a Mila tá com o Apollo. As cenas da Mila, que são um pouco mais intimistas, mais românticas, eu fui colocando essa sensação. Que é, na verdade, uma referência à música final do filme. Poucas pessoas conseguiram perceber isso ao longo do processo, mas foi uma referência pro final. Falei, cara, vou colocar um pouquinho de estratégia exata aqui que vai funcionar bem bacana. E puta, fiquei muito feliz com o processo, ficou muito bacana. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também é um processo de criação que surgiu no meio da criação, né? Precisava de uma cena que fosse mais emotiva, que carregasse tudo aquilo de emoção que a cena pedia, né? Então, a gente tem aqui um pouquinho de piano, né? Entram as cordas, e a partir daí a gente vai colocando outros elementos também na música para que eles preencham aquele espaço que falta, né? Então a gente tem um pouquinho de bateria, tem um pouquinho de outros instrumentos aqui. Eu coloquei mais pianos, né? Dando respostas, fazendo cantos. E baixo também, né? Aqui você pode ver a partitura das músicas. E é um processo bem bacana, né? Porque você vê que cada parte tem a sua particularidade, né? Aqui eu vou trazer um pouquinho para onde a gente estava falando do Maui. Quando a gente fala em Maui, a gente fala em uma parada mais natureza, né? Você pensa em instrumentos feitos a partir de madeira, instrumentos feitos ali na hora, né? Não é uma parada, instrumentos eletrônicos, não, nada disso. Então, eu pensei muito nisso na hora de criar a trilha sonora do Maui. Deu um trabalhinho, porque aqui você pode ver o tanto de instrumento que tem. Tem aqui mais de 10 instrumentos só para fazer uma trilha. Então é uma parada que, assim, ficou muito bacana no final, mas é um trabalho de formiguinha, né? Você vai colocando instrumento a instrumento até ter o resultado que você quer. E fora isso, depois, quando a gente já tem essas trilhas todas separadas, prontas, o que a gente tem como resultado é isso aqui, ó. Eu monto todas essas trilhas e organizo elas já fechadas. Óbvio, deixo sempre uma folga a mais, caso a gente precise estender, caso a cena... Não sei, às vezes o Apollo precisa de um pouco mais de trilha. Eu sempre deixo uma opção ali pronta, sempre pra ele ter de carta na manga ali, né? Então, por exemplo, quando a gente traz a cena sem trilha sonora... Muito mais Renato! Que Renato, Giovana, pelo amor de Deus! Ela fica essa treta aí. Eu e você. Você é empresária, agora Giovana. Eu dispensei. Legal. Agora a gente traz a mesma cena com a trilha sonora. Muito mais Renato! Que Renato, Giovana, pelo amor de Deus! Isso é sobre a gente. Eu e você. Você é empresária, agora Giovana. Eu dispensei. Com você agora amanhã. Dá outra cara, né? E tiveram episódios também, tiveram lugares em que eu coloquei a trilha sonora inteira, às vezes do episódio inteiro, encaixando os tons, né? Então às vezes eu fazia sempre no mesmo tom pra dar aquela mesma intenção, pra levar todo mundo naquele clima que a gente precisava no momento. E aqui foi um dos casos em que eu tive que fazer várias opções da mesma música A Mila surtou de novo por conta do Renato. Como sempre. pra mesma situação, né? Mas em vez de ficar se repetindo, a gente dá vibe diferente pra isso, entendeu? Acabou, eu nunca mais quero olhar na cara daquela garota. E isso se traz a cada cena, né? Então a gente tem aqui, ó, cena de briga. Eu acabei aproveitando a mesma trilha sonora. A equipe Isso aqui vai perder todo sentido sem você. vivendo uma cena mais Seu lugar. romântica, meio que Onde mais você queria estar além daqui? bad, enfim. Gente, eu sou muito ruim pra gravar esse tipo de coisa. O que mais? Cenas de conflito. Calma, gente, não vamos desanimar. Ó como ia ficar a cena sem essa trilha sonora. Nossa semana toda, não foi? Filmei. E se a gente usasse as suas filmagens pra fazer uma nova versão desse clipe? Nossa, é uma boa ideia, sabia? Legal, né? Então a gente tem essas nuances, né? Dentro das cenas. Que são muito importantes, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque é um processo em que, se eu não tomar muito cuidado pra sentir a cena, pra sentir o que tá acontecendo, a gente pode acabar estragando a cena com uma música que não tinha nada a ver com o que a cena pedia, com o que a história tava pedindo naquele momento. Então é uma baita responsabilidade. Confesso que no medo eu fiquei meio tipo... Ai meu Deus, mas no final deu tudo bem, deu tudo certo, todo mundo gostou, foi um projeto lindo, maravilhoso.
E é isso. Tô muito feliz por fazer parte. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho aqui desses bastidores da parte de criação musical. E é com vocês aí. Sempre quis falar isso. Nossa, gente, que massa! Uma das minhas partes favoritas no processo de criação é a parte de finalização e principalmente aplicar as trilhas sonoras. Ouvir um pouco de como é que foi o processo de criação da trilha sonora pelo Victor foi demais. Bom, gente, agora que a gente tem todos os arquivos da edição prontos, a gente pega todos esses detalhes que faltam, como a trilha sonora, os efeitos especiais, efeitos sonoros, e a gente aplica na nossa linha do tempo. Depois de finalizado, a gente coloca para exportar esse vídeo, e aí sim a gente vai ter um episódio do CDB. Olha só, a gente fez todo esse trabalho e tem um, agora só faltam 9. É isso, gente. Se vocês curtiram ficar por dentro de como funciona a edição de um episódio do CDB, curte, comenta e compartilha pra gente ficar sabendo e sempre postar mais vídeos sobre os bastidores da série. Tchau!